Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à nova temporada, a temporada 2024 do Desafio Redação Nota 1000. Eu sou o professor Renan Torres, mais conhecido por Reda Torres. Estou aqui com vocês durante essa jornada do Desafio Redação Nota 1000, desde a segunda temporada, gravando vídeos semanalmente, não, nem todas as semanas, mas sempre que possível, para poder ajudá-los na orientação dos temas que são lançados nessa proposta. Queria de antemão mandar um grande abraço para o meu amigo Zé Carlos, que é o idealizador e o cabeça desse projeto esse que tem dado bastante certo. E aqui na temporada 2024 nós já temos um tema voltado a questões ambientais, que é o tema da semana. A gente não fez vídeo sobre o primeiro tema, que era inclusive o tema do jovem senador, mas estamos aqui em 2024 com a segunda temática para fazer aqueles comentários acerca do que você pode argumentar na sua redação. Antes de eu continuar, eu queria só te fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, deixe o like nesse vídeo. Se você gostar desse vídeo, compartilha com os amigos no grupo do WhatsApp ou no grupo de estudos e segue Redatores nas demais redes sociais. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Inclusive, eu vou deixar também o material desta aula, deste encontro, no drive da descrição aqui da página. Então, para você não ficar desatualizado, para você ficar atento a todas as nossas publicações, já segue aí Redatores, segue também o nosso Instagram, que tem publicações semanalmente sobre diversos conteúdos para potencializar os seus estudos sobre redação. Agora sim, sem mais delongas, vamos entender qual é o tema da semana e o que nós podemos discutir. Aqui nós temos a temática da semana do desafio Redação Nota 1000. E nessa temática, existem palavras-chave interessantes que eu preciso entender para uma leitura adequada e para a produção do meu texto. Olha que legal, ó. Eu tenho assim, caminhos, eu vou até marcar essa palavra caminhos porque é uma palavra importante, para o enfrentamento à crise climática no Brasil. Pessoal, crise climática aqui, se vocês até quiserem anotar aí no material de vocês, nós vamos interpretar, nós vamos classificar como palavra-chave do tema. Então eu sei que a minha redação, eu sei que a minha produção do texto dissertativo argumentativo será sobre crise climática. Agora, eu não posso ignorar que aqui eu tenho dois outros termos importantes. Eu tenho o termo caminhos e eu tenho o termo enfrentamento. Quando eu digo enfrentamento à crise climática no Brasil, eu não estou dizendo que eu vou enfrentar os fenômenos naturais. Eu não estou dizendo que eu vou enfrentar as enchentes. Eu não estou dizendo que eu vou enfrentar as chuvas, que eu vou enfrentar as massas de ar. Não, não. Longe disso. Eu estou dizendo que é preciso criar medidas para lidar com as adversidades que são provenientes dessa crise climática. Então, crise climática. Eu tenho ali um aquecimento da Terra gerado pelo efeito estufa, uma maior liberação de CO2 e isso intensifica o processo de mudança climática no mundo. Naturalmente, nós já temos mudanças climáticas, mas as ações antrópicas, as ações do homem, elas fazem com que esse processo se intensifique, esse processo ele se acelere. E essa aceleração das mudanças climáticas traz adversidades sociais com as quais nós precisamos nos preocupar. Dito isso, sempre é importante, desde que eu estou aqui conversando com vocês, eu sempre digo, se eu vou fazer a redação do Enem, eu tenho que fazer uma leitura prévia dos textos motivadores. Por quê? O texto motivador ele não serve para que você copie, mas ele vai te trazer ideias que servirão para você ter uma noção daquilo que vai ser discutido. Vamos lá, brevemente, o texto 1. Desde janeiro de 2019, 40% das cidades brasileiras declararam estado de emergência por tempestades, inundações, enxurradas ou alagamento. No ano passado, 13 a cada 100 brasileiros foram atingidos por eventos climáticos extremos. A série histórica, olha que interessante, ó. Eu vou já mostrar como é que você vai trazer isso aqui como argumento. Mostra que casos assim vêm se tornando cada vez mais frequentes. E aí, qual é uma crítica que nós podemos pensar? Ora, se
Esses eventos que prejudicam a sociedade são eventos frequentes e históricos, eles persistem, continuam acontecendo e aparentemente nada é feito para mudar. Então, olha que argumento que eu posso extrair disso aqui. Falta planejamento urbano nas cidades, nos municípios, nos estados. E essa falta de planejamento persiste para que esses problemas continuem a ocorrer. Então já é um argumento interessante. As mudanças climáticas acontecem, mas como os estados, como os municípios estão lidando com essas mudanças climáticas? E aí, até para fazer um paralelo, a gente sabe que eventos naturais, eu vou citar aqui, por exemplo, o Japão. O Japão tem muito tremor de terra, terremoto. Só que no Japão existe uma infraestrutura das cidades para lidar com esses eventos naturais. No Brasil, isso não acontece. Então, problemas. Época de chuva. Aí você tem as casas que são construídas em locais de área de risco geográfico. Todos os anos são os mesmos problemas. Falta de planejamento urbano. Então o Brasil ele não está preparado para isso. Ele não adequa arquitetonicamente as suas cidades para lidar com esses problemas. É um argumento interessante, mas enfim. O que confirma a tese de ambientalistas que entramos para valer na era da crise climática. Também tem sido frequente essa crise climática. Os últimos meses deram ao Brasil uma amostra disso. Temperaturas recordes em todo o país, né? Grande emissão de CO2. Seca extrema no norte e chuvas torrenciais no sul. O Brasil tem registrado eventos climáticos extremos com mais frequência. Em 2022, 26,2 milhões de brasileiros foram atingidos por eventos desse tipo, número 75% maior do que registrado no ano anterior. Então, têm se intensificado os eventos adversos decorrentes dessa crise climática. É um ponto que a gente pode pensar. Texto motivador de excelente escolha. O texto 2 tem o seguinte: o Brasil figura como um dos países com maior prejuízo econômico potencial por conta da crise climática. Ó, isso aqui é uma consequência, tá? Quando eu falo em prejuízo econômico, isso é uma consequência. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Você tem consequências em todos os setores sociais. Essas enchentes, esses alagamentos, essas inundações trazem consequências para a educação, porque as escolas estão paralisadas, trazem consequências para a saúde pública, trazem consequências econômicas para o Estado, como para as empresas. Então a gente pode pensar também que esse fenômeno da crise climática traz consequências adversas para todos os setores sociais, não apenas econômico. Todas as regiões do país podem experimentar perdas econômicas, mas o norte e o centro-oeste tendem a sofrer mais como os demais. Tendem a sofrer mais do que os demais, com perdas estimadas superior a 25% do seu produto interno bruto. Em partes do Nordeste e do Sudeste, as projeções de prejuízo são de 20% a 25%. Já nas demais áreas e no Sul, as perdas esperadas são menores, de 10% a 20%. Texto 2 fala sobre prejuízos, traz dados até interessantes que a gente pode aproveitar. O texto 3 tem assim: o painel Diálogo Científico sobre a Ação Climática e Investimento Sustentável no Brasil, organizado pela USP, reuniu em Dubai diferentes pontos de vista sobre uma mesma questão. O Brasil tem condição de servir como laboratório para os desafios globais da crise climática. Para o professor Paulo Artaxo, do Instituto de Física da USP, o Brasil tem vantagem estratégica gigantesca comparada a outros países. Mas é preciso saber aproveitar essas vantagens de maneira adequada. O que ele quer dizer quando ele fala que o Brasil ele tem condição de servir como laboratório para desafios globais? É porque o Brasil, até devido à sua diversidade socioambiental, diversidade geográfica, diversos estudos voltados para a preservação ambiental poderiam ser bem aproveitados aqui. Para ele, não basta falar sobre reflorestamento, mas na restauração ecológica e na proteção da biodiversidade. O texto 4, ele vai falar sobre a emissão de CO2, emissão de gases de efeito estufa. A gente percebe que grande parte dessa emissão de CO2 está associado à indústria.
20% está associado ao agronegócio, agricultura, silvicultura e uso da terra, 18% edifícios e aquecimento elétrico, 16% transporte e 8% queima de combustível com origem desconhecida. É a principal causa do efeito estufa. Quando a gente fala de efeito estufa, uma grande emissão de gases que vão afetar a camada de ozônio, e isso vai fazer com que a Terra se sobreaqueça. Esse sobreaquecimento vai trazer consequências climáticas, tá? E o texto 5, ele fala sobre o quê? Ó? As favelas têm um adensamento populacional que aumenta mais a sensação térmica. A crise climática faz com que essas temperaturas sejam mais sentidas em ambientes com pouca vegetação. E outro ponto importante é que geralmente as favelas no Brasil, elas são áreas de risco geográfico. Esse adensamento populacional, até associado à questão da falta de acesso à moradia digna, faz com que as pessoas se condensem em determinadas áreas. Então tem uma superpopulação em área de risco, e quando eu tenho eventos como chuvas, o prejuízo para essas comunidades acaba se tornando maior. Então, ótimos textos motivadores para a gente falar sobre esse tema. Uma observação importante, pessoal, é que nesse tema aparece a palavra caminhos. Aparecendo a palavra caminhos, eu vou entender que na minha conclusão necessitarei de duas propostas. Detalhe importante, tá? A palavra caminhos já apareceu na redação do Enem. Se não me falha a memória, em 2016 ou foi 2017, nós tivemos o tema de caminhos para combater o racismo. E nesse tema de caminhos para combater o racismo, o que foi feito? Se você pesquisar as redações nota 1000, você vai notar que os alunos eles argumentavam tranquilamente no desenvolvimento com dois problemas, e aí na intervenção, na conclusão, foram elaboradas duas propostas. Você não precisa colocar essas duas propostas no seu desenvolvimento. As duas propostas ficarão na conclusão. Mas eu quero que você entenda também, eu vou até fechar aqui minha câmera, o seguinte. Ó, quando eu tenho caminho, significa que eu terei que colocar duas intervenções. Colocando duas intervenções, eu preciso de mais espaço no parágrafo da conclusão. Então, a minha conclusão ela vai ficar proporcionalmente um pouco maior do que quando eu faço apenas uma proposta. Mas você argumenta tranquilamente. Introdução, apresenta o tema, coloca a tese. Argumento 1, problema 1. Argumento 2, problema 2. Proposta de intervenção. Coloca a proposta 1 para o problema 1 e coloca a proposta 2 para o problema 2, tá? Então eu faço isso na minha redação. O que eu posso fazer com caminhos em relação ao argumento? No finalzinho do argumento, você dá aquela ideia de medida. Desse modo, é preciso que uma mudança ocorra em relação a esse problema. Aí, quando for montar a conclusão, já colocam-se duas propostas. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Vamos lá. Agora vamos ao projeto de texto da nossa redação. Então, prof. Renan, o que nós vamos argumentar? Opa! O que nós vamos argumentar aqui? Seguinte. Pegar aqui a folha. Ó, vocês vão anotar, mas não se preocupem que eu vou disponibilizar para vocês. Eu quero fazer comentários acerca do que pode ser discutido nesse tema, tá? Então, argumentos para a sua redação. Antes dos argumentos, na verdade, eu quero trabalhar com os conceitos. O que são conceitos? É muito importante entender os conceitos que dizem respeito ao que eu vou falar, porque esses conceitos eles vão nos servir para que eu consiga ter uma percepção do que eu estou falando. Se eu não tiver essa percepção, pode ser que eu tangencie ou pode ser até que eu nem saiba aquilo que eu estou discutindo. E aí eu separei para vocês aqui dois conceitos que nós precisamos entender sobre esse tema, tá? São os conceitos de crise climática e o conceito de aquecimento global. Eu vou espelhar aqui para vocês, ó, fazer a leitura e uma explicaçãozinha prévia para o entendimento complexo. O que é crise climática e o que é aquecimento global? Por crise climática, a gente entende que é uma expressão que tem sido utilizada para evidenciar a situação ambiental do planeta relativa às mudanças climáticas. Essa relação está diretamente relacionada ao aquecimento global. Então, as mudanças climáticas que são intensificadas pelo aquecimento global. E o que é aquecimento global? O aquecimento global refere-se ao aumento gradual da temperatura média da atmosfera
e dos oceanos ao longo do tempo. Esse fenômeno está associado principalmente às atividades humanas que liberam grande quantidade de gases de efeito estufa, o que a gente viu no texto motivador número 4: ação industrial, agronegócio, transporte. Tudo isso vai fazer com que a liberação de alguns gases, como o CO2, né, o dióxido de carbono, o metano e os óxidos de nitrogênio, eles vão prejudicar, eles vão aumentar a temperatura terrestre. Então, esses conceitos são conceitos que eu preciso saber. Agora, vamos ao que importa. Argumentos. Prof, o que você trabalharia, o que você colocaria de argumentos nessa redação? Deixa eu só selecionar aqui. Ó, argumentos que eu selecionei para vocês. Já vou espelhar todos e aí eu faço um pequeno comentário. Eu separei 5 argumentos que podem ser usados na sua redação e você vai escolher 2 desses argumentos. Quais são esses argumentos? Vamos lá. Argumento número 1. A gente pode falar sobre a relação entre desmatamento, queimadas e emissão de gases do efeito estufa. Explique como política de controle do desmatamento e de incentivo a práticas sustentáveis são fundamentais para essas emissões. Ó. Então, qual é a ideia? É fazer uma culpabilização de que essas crises climáticas são intensificadas justamente pela destruição da natureza. Então, desmatamento prejudica a nossa fauna e a nossa flora. Queimadas aumenta a emissão dos gases que vão intensificar o aquecimento global. É um argumento muito bom. Segundo argumento, discuta as atividades exploratórias, dá até para usar como repertório Revolução Industrial, de algumas indústrias no que diz respeito ao meio ambiente e como os efeitos destas podem aumentar a poluição ambiental e a emissão de CO2. Terceiro argumento, discuta a falta de engajamento da sociedade civil, que seria isso, a falta de mobilidade social, para cobrar dos representantes políticos por ações concretas no que diz respeito à criação de leis e políticas para controlar a emissão de CO2. Esse argumento a gente vai chamar de argumento da omissão social. A sociedade ela se omite, ela não faz cobrança política. O argumento 4 é bem interessante. O argumento que as comunidades mais vulneráveis são as principais vítimas dos efeitos relacionados às crises climáticas, sobretudo em regiões de área de risco geográfico. Ou seja, quem vive em região de área de risco geográfica tende a ser as comunidades mais vulneráveis, que vêm a sofrer com aquele problema. É um argumento bem interessante, tá? A gente percebe isso no Rio Grande do Sul. Então, principais vítimas, pessoas que moram em regiões de áreas vulneráveis. E aí é interessante porque tanto as pessoas da classe média como das classes baixas são as mais atingidas. Elas não têm nem recurso para poder fazer a sua mudança de localidade. E o argumento 5 eu usaria perfeitamente falta de planejamentos municipais e estaduais para lidar com os eventos climáticos adversos no Brasil. Então, esses são argumentos que vocês podem usar na redação. Separe esses 5 argumentos aqui, você perfeitamente pega esses argumentos, escolhe 2 e discute. O que é que eu faria, sendo bem sincero com vocês? Eu iria para o argumento 1 e eu iria para o argumento 5. Mas assim, eu não estou dizendo que os demais não são bons, são excelentes. Mas eu trabalharia esses 2 argumentos, tá? Dito isso, vamos para dicas de repertórios. Professor, o que colocar aqui como repertório? Separei também, meu chapa. Separei para vocês aqui 3 repertórios, mas assim, a lista ela é extensa. Você pode pedir para o seu professor outros repertórios associados a essa questão ambiental. Mas olha esses 3 repertórios bem conhecidos que você estuda na escola, que podem ser usados na sua redação. Vamos lá. Primeiro repertório, todo mundo na escola que está no ensino médio já estudou em geografia o Protocolo de Quioto. O que foi o Protocolo de Quioto? Foi um documento assinado pelos países para controlar, para diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Infelizmente, apesar desse documento, existem países que não respeitam, que não cumprem a assinatura. Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que começou no início do século XVIII, como ele intensificou o processo de industrialização da sociedade,
consequentemente, houve o aumento de emissão de CO2. E aí as tragédias do Rio Grande do Sul, vocês podem usar para o argumento 5, tá? Argumento 5, ó, falta de planejamentos municipais. E o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul? Essa falta de planejamento municipal para lidar com os eventos climáticos adversos faz com que ocorram essas tragédias e, consequentemente, diversos prejuízos para a sociedade. Então aqui a gente vai ter esses argumentos que vocês podem usar e esses repertórios que vocês também podem usar, beleza? Dito isso, vou criar aqui uma nova página para dar para vocês algumas ideias de intervenção. Vou voltar aqui. Opa, foi tirar aqui, ó. Pronto. Então, ó, propostas de intervenção. Então, assim, ideias que eu separo, duas propostas de intervenção que eu colocaria, mas assim, não é uma limitação, tá? A gente pode colocar outras propostas. Separei o seguinte, primeira proposta e segunda proposta, ó. Cabe aos governos, né, criar um planejamento nacional de prevenção aos efeitos de mudanças climáticas. Eu não vou dizer que cabe ao governo combater mudança climática, isso não existe. O governo ele não vai combater mudança climática, ele vai se planejar, ele vai criar um plano de prevenção aos efeitos. Olha que eu citei o Japão. O Japão tem terremoto, mas a arquitetura dos planejamentos municipais ela é construída justamente para quê? Para que esses eventos naturais não tragam prejuízos para a sociedade de forma catastrófica, tá? E uma segunda proposta seria a aprovação ou até mesmo o incentivo a políticas para controle de emissão de CO2 pelas empresas brasileiras, que devem ser adotadas como uma medida sustentável, principalmente nas grandes indústrias. Então, são duas propostas que vocês podem usar na redação. Esse é um fichamento que vai ajudá-los a melhor construir essa redação. Tá? Tava com dúvida sobre essa redação? Tá aqui, ó. Todos os argumentos bem feitos e toda a proposta para essa temática. Pessoal, vou botar até aqui minha câmera. Espero de coração que vocês tenham gostado. Bem-vindos, né, à temporada 2024 aí da redação Nota 1000. Eu queria até perguntar de que cidade você é. Coloca para mim os guerreiros que ficaram até o final do vídeo. Você é de qual cidade? Coloca para mim aí nos comentários. Não esquece de curtir, dar aquela força e o material vai estar anexado aqui na nossa descrição. Então assim, muito obrigado aí pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo vídeo do Desafio Redação Nota 1000.